Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino. Desde já apresentar o meu painel, que é o painel anterior, tal como tínhamos prometido aos telespectadores. Fátima Membir, boa noite. Seja bem-vindo ao programa 2. Boa noite, muito obrigada. Esta, boa noite. Seja bem-vindo ao programa 2. Boa noite, obrigada. Alda Salomão, boa noite. Seja bem-vindo ao programa 2. Obrigada, boa noite. Muito bem, caro telespectador, hoje vamos discutir, tal como prometemos, os desafios do reassentamento no país e vamos também discutir as movimentações nas estruturas do Estado, atendendo às alterações que o Presidente da República fez nas últimas 3 semanas. Como disse, nós prometemos na semana passada dar continuidade ao tema sobre os reassentamentos. Na última quinta-feira falamos dos reassentamentos olhando para Palma em relação ao projeto conduzido pela Anadarko, mas hoje vamos alargar a discussão à escala nacional, mesmo porque os reassentamentos começam a ser um tema da vida do país. Além de Palma, há problemas idênticos com a Vale Moçambique, há problemas nas minas de Nhamanumbira, em Cabo Delegado, e cá em Maputo, no mercado Huancacana. Só para termos uma ideia, vamos lembrar aqui aquilo que foi o pensamento que cada uma apresentou na semana passada. Alda Salomão defendeu 4 principais linhas que não foram respeitados os direitos das comunidades em Palma, principalmente porque a expropriação das famílias foi ilegal. As correções feitas atualmente pela Anadarko são paliativos para resolver uma situação de ilegalidade. O reassentamento não é feito para satisfazer interesses privados. Falta coragem e deve observar-se os detalhes à volta do processo e o seu impacto. Estas foram as ideias gerais da Alda Salomão. Fátima defendeu a publicação do plano de reassentamento, a correção dos problemas identificados no passado, o estabelecimento de um mecanismo independente de resolução de conflitos e a calendarização de todo o processo de reassentamento. Esta SGAUC notou que há uma boa base para corrigir os problemas identificados no passado, defendeu que há um quadro legal que protege as comunidades e que deve ser observado, defendeu que deve haver a participação, nestes momentos, de todos os atores do processo, incluindo a sociedade civil. Destacou que há 180 milhões de dólares que serão desembolsados pela Anadarko para assegurar o reassentamento nas componentes de indemnização, construção de infraestruturas sociais, como casas, escolas, hospitais e vias de acesso. Fátima, como tínhamos prometido, vamos começar por si. Existe no nosso país o Decreto 31/2012 que cria o regulamento sobre o processo de reassentamento resultante de atividades econômicas. Este regulamento é muito claro e preenche muito daquilo que foi a nossa discussão no passado. Eu revisitei aqui 3 pontos. O objetivo do reassentamento é impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do país e garantir que a população afetada tenha uma melhor qualidade de vida, equidade social, tendo em conta a sustentabilidade dos aspectos físicos, ambientais, sociais e econômicos. Este regulamento estabelece a criação de uma comissão técnica de acompanhamento e supervisão dos reassentamentos. Estabelece uma outra linha de força que é crucial, que participam no processo de reassentamento 5 representantes da população afetada, 1 representante da sociedade civil, 3 líderes comunitários, 2 representantes do setor privado. Portanto, assim, em termos gerais, há um quadro base do ponto de vista do conceito de reassentamento e sua implementação que preenche as grandes lacunas que são discutidas hoje. A minha pergunta é: o que falha neste processo? Quais são os grandes problemas que temos na cadeia, considerando que, do ponto de vista legal, tudo indica que há um quadro legal suficiente para responder os anseios das populações que são reassentadas? Muito obrigada, Mucipo. Saudar as colegas mais uma vez e aos telespectadores. De facto, Moçambique procurou encontrar uma resposta para resolver a demanda, portanto, por terra, por espaço, no âmbito dos grandes projetos econômicos de exploração de recursos florestais, minerais, etc. E foi elaborado esse decreto em 2012, que, em linhas gerais, ele traz uma discussão bastante de fundo. Obviamente que esse instrumento pode ser muito melhorado. O estabelecimento de uma comissão técnica de acompanhamento já é um passo muito importante, porque pelo menos permite aquilo que é o registro do processo,
ok? Acompanhar o processo e ser o próprio Estado, o próprio governo a fazer a documentação. Esse é o melhor termo, a documentação do processo, de modo a tirar lições neste processo. Qual é o problema da comissão? A comissão inclui vários setores e que é importante. Temos obras públicas, temos, não sei, saúde, geografia, em que medida está cadastro. lá, devia ser importante, agricultura, etc, etc. Portanto, é um comitê multissetorial, mas um dos grandes problemas desse comitê multissetorial é a independência, em primeiro lugar, e em segundo, o fato de que numa situação em que o governo está aliado ao investidor, logo a comissão técnica está limitada em termos de ação. A experiência que temos muito em concreto do caso de Palma, que é um caso muito recente que estamos a acompanhar, é que a comissão técnica, por exemplo, ela não se posiciona numa situação de quem está a acompanhar e a trazer ou a direcionar o debate na perspectiva de as duas partes se aproximarem. Muitas vezes o que nós vemos é de uma comissão técnica que muitas vezes passa uma mensagem às comunidades de que tem que aceitar o que está a ser dito, quando na verdade o que tem que fazer é demonstrar à comunidade que ele não está nem do lado da empresa, nem do lado da comunidade e fazer o mesmo em relação à empresa. O que nós vemos é que há uma tendência da comissão Mas ser aí levanta-se a questão capturada. do papel dos tais 5 representantes da população e os 3 líderes comunitários que participam no processo e podem identificar essas irregularidades. Exato. E em relação a isso é preciso também compreender como é que as nossas estruturas funcionam. Se for a falar da comunidade, como é que esses 3 representantes da comunidade são selecionados para fazer parte desse processo? E aí nós levantaríamos uma outra discussão que está ligada aos comitês de gestão dos recursos, ou aos comitês de reassentamento. Em concreto, estamos a falar de comitês de reassentamento, em que devia ser um processo democrático e muitas vezes, voltando ao caso de Palma, é um processo da empresa, é a empresa que seleciona os membros da comunidade. Então, qual é a independência que estas pessoas têm? O que tem que acontecer é pôr as comunidades ali, as comunidades dizerem: nós reconhecemos o senhor fulano, beltrano e cicrano como nosso representante, e estabelecerem mecanismos, portanto, de prestação de contas desses seus representantes. O que acontece, na realidade, é o oposto disso. Essas pessoas são impostas e, no final do dia, acabamos tendo processos que, na verdade, não são um processo de discussão, mas são um processo de legitimação. E quando falamos dos líderes comunitários, penso que é indiscutível, portanto, o seu papel quase alinhado ou aos interesses das empresas ou ao interesse do governo. E muitas vezes, o interesse das empresas, o governo associa-se, alia-se, reconhece-se e se identifica com portanto, a agenda da empresa e às vezes deixando de parte as coisas importantes. O regulamento prevê uma série de princípios, o regulamento prevê uma série de coisas, mas outro aspecto importante é o seu cumprimento. Esse comitê de acompanhamento seria este que garante a implementação portanto, dos termos do regulamento. O que nós vemos é que, sem uma justificação plausível, muitas vezes se permite a violação. Um dos exemplos deste caso é o que está a acontecer em Palma em relação às áreas que estão a ser concessionadas às comunidades. As comunidades vão ter direito a uma área mais ou menos de 800 metros quadrados. Okay? Mas elas poderiam, tendo em conta que é um reassentamento urbano, rural, elas poderiam ter direito a uma área muito maior. O que acontece é que elas vão ter direito a uma área reduzida, que é a área que está prevista para o reassentamento urbano. Isto o Comitê de Reassentamento aceitou na maior naturalidade. Nós perguntamos qual é a razão para vocês aceitarem a redução das áreas que estão previstas e qual é o mecanismo de compensação que vai ser dado às comunidades, reconhecendo que o legislador, quando propôs esse princípio, é reconhecendo a dinâmica das zonas rurais. Na zona rural, uma área não vive só o pai, a mãe e os filhos dentro da mesma casa. É o pai, a mãe e os filhos dentro da mesma casa. À medida que eles crescem, eles ganham a independência, constroem a sua cabaninha ao lado, constituem a sua família, etc, etc. Esta tradição, se podemos assim dizer, ou esta prática vai deixar de acontecer na medida em que as pessoas têm uma área muito pequena e não vai ser possível o fazer. De certa forma, ou em outras palavras, o que se está a fazer é a comissão autoriza a uma urbanização forçada.
e as pessoas vão perder a sua forma de ser e de estar. Portanto, nós estamos a dizer que se tem que perpetuar a ruralidade, mas é preciso cautelar a forma de ser e de estar das famílias, porque isso acaba afetando o próprio funcionamento. Portanto, nós temos um regulamento que é minimamente aceitável. Há várias questões. Os desafios estão do lado do seu cumprimento. Há muitas questões que eu penso que vamos aprofundar ao longo do debate, que o regulamento deveria incluir também. Alda, sobretudo porque, enfim, conhece estes processos, qual é a sua experiência em relação a esta Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão, que do ponto de vista do regulamento tem um papel claro e devia ser esta comissão o garante, ou aquela instituição, aquela organização que assegura os direitos das comunidades? Qual tem sido a experiência no terreno? Bom, onde esta comissão existe, muitas vezes o que nós notamos é que ela brilha pela ausência em termos de desempenho das suas responsabilidades. Primeiro, a composição da comissão. Eu penso que é importante falar sobre a composição da comissão e sobre o distanciamento que ela deve ter em relação aos interesses que estão em jogo num determinado projeto. Temos uma composição que é fundamentalmente governamental, assim, os outros setores, a sociedade civil, o setor privado, e etc., que não seja aquela empresa que está diretamente envolvida no projeto, são envolvidos em função da avaliação da necessidade discricionariamente por parte do presidente da comissão ou da própria comissão de supervisão. Portanto, eu acho que já aqui nós temos um problema. Precisamos de abrir a participação pública já mesmo neste órgão, que é para permitir que ele possa obter o melhor e o maior número possível de sensibilidades para o acompanhamento do processo. Como é que isso pode funcionar quando fala de maior abertura à participação pública, considerando que neste esquema já existe um representante da sociedade civil, 2 representantes do setor privado? Seria alargar ainda mais? Não, a participação dos representantes da sociedade civil, pelo menos na Comissão Nacional, é facultativa, portanto não é obrigatória, portanto eles não são membros efetivos, digamos assim, eles são convidados quando a Comissão achar que é conveniente. O que nós estamos a dizer e a sugerir é que a sociedade civil deve participar como membro de pleno direito desta Comissão, também ao nível nacional. Ao nível provincial, e, portanto, esta comissão é replicada ao nível provincial e ao nível distrital. A experiência que nós temos, especificamente de Palma, é que esta comissão é uma comissão extremamente controlada, digamos assim, pelos interesses envolvidos no projeto. Toda a responsabilidade de assegurar que os procedimentos foram seguidos, que as pessoas estão preparadas, que as pessoas estão adequadamente informadas, tudo isso nós não vimos acontecer. Para já, a comissão foi criada muito depois do processo ter arrancado. Assim, portanto, ela perdeu a oportunidade de realmente exercer a sua responsabilidade. Temos um problema aí por corrigir. Exato. Essa concorda com as ideias que são aqui colocadas, a questão da composição desta comissão, a questão de que muitas vezes são os interesses empresariais que prevalecem e a ideia de que é preciso dar independência e poder de decisão em relação ao funcionamento desta comissão. Obrigada, Mcipo. Como eu já tive a oportunidade de deixar a minha opinião na semana passada, à medida que o país começa a ser cada vez mais confrontado com necessidade de fazer estes reassentamentos e impelido por projetos que eu considero estruturantes e que também não teriam como avançar se não se entrasse muito a fundo num processo semelhante. E eu acho que a alternativa mais à mão é mesmo aprofundar o que já existe à mão. E o que já existe à mão são estes regulamentos, são as leis. No caso concreto de Palma, o que eu percebo é que começou de forma atabalhoada. O fato de, por exemplo, o processo ter acontecido com uma empresa sem que, da outra parte, se criasse uma comissão
que não houvesse uma comissão estabelecida, quero eu acreditar que contribuiu negativamente para todo aquele mal-estar que se gerou. Portanto, quando o ministro da Terra apercebe-se e decide suspender este processo, ele fez claramente um pronunciamento que, quanto a mim, devia nortear não só esta fase, como também todas as outras. É que os problemas efetivamente vão existir, mas que sejam problemas que vão aparecer e que não estão previstos portanto, em todo o quadro legal existente, porque a vida é dinâmica. Quando o legislador elaborou este quadro legal, inspirado também por outras experiências, provavelmente Moçambique não tinha a pressão que tem hoje. Hoje, portanto, eu considero que o esforço tem que ser de, quanto possível, cobrir 100% o que está previsto. Portanto, não faz sentido, e isto, graças a Deus, foi corrigido. O processo de Palma começou sem uma comissão. Não é suposto, porque claramente esta comissão tem um papel crucial. Há vozes e há sensibilidades que têm que estar ali representadas. Portanto, se um processo avança, provavelmente, ou o mais certo é que não se acautelem estas sensibilidades. Portanto, é um ensinamento que eu quero acreditar que foi corrigido. Neste momento, existe a base, existe o mínimo para que o que está estabelecido por lei seja cumprido, seja observado. E eu teria lançado este reto que é importante que, de fato, nenhuma destas sensibilidades fique para trás. Sinto, porque tem aqui duas pessoas neste painel que estão pessoalmente envolvidas nisto e sinto que há vontade. Isto é muito bom, porque eu olho e digo muitas das vezes que estes processos pecam por omissão. E também porque muitos destes processos são novos. Como disse, muitas das vezes esta legislação é feita por simpatia. Podemos assim dizer, há uma comissão que vai a Portugal, vê o que lá acontece, transportamos e pomos ali. Provavelmente as nossas realidades não sejam iguais. Provavelmente o desenvolvimento que se operou quando estas sensibilidades foram, portanto, colhidas, hoje deixaram de existir ou deixam de fazer sentido. Portanto, o envolvimento de organizações da sociedade civil, as próprias comunidades, quero eu acreditar que vai apenas e muito contribuir para que o processo seja o mais transparente, seja o mais abrangente possível. Agora, não tenho também ilusões que estes projetos vão implicar também conflitos. E estes conflitos vão existir. Explico-me porquê. Se nós olhamos para a Écita, que teve toda a sua vida numa determinada região e de repente ela é confrontada, portanto, com a necessidade de movimentar-se para uma outra e começar tudo de novo, eu vou querer exercer o meu poder de barganha o mais fundo possível. Eu acho que isto é natural. Portanto, os conflitos, estes existirão. O que tem que ser feito é, portanto, reduzir-se à margem para que possa, no mínimo, acomodar o que já está estabelecido, o que já existe, o que já foi legislado, o que é suposto acontecer. E eu penso que aí sim é preciso olhar-se e outras situações, portanto, que são resultantes desta dinâmica que nós estamos a encontrar. Um reassentamento, por exemplo, em Palma é completamente diferente de um reassentamento, por exemplo, se é que podemos chamar de reassentamento, o caso de uma Gana, por exemplo, não é? Portanto, são dinâmicas completamente diferentes, são realidades completamente diferentes e, se quisermos até ir mais a fundo, em termos de legalidade, também são cenários completamente díspares. Portanto, há aqui pressupostos que, a priori, vão nortear cada um destes processos. Mas o essencial é que a base, esta está lá. Alda, duas questões. Como é que se gera este potencial de conflitualidade que é consensual aqui, que vai sempre existir no início e depois da implementação? Mas há uma questão também de conhecimento das comunidades em relação a estes processos. Nós falamos de 5 representantes da população afetada, 3 líderes comunitários. Que capacidade, do ponto de vista de conhecimento, é que estas pessoas têm para discutir com a Anadarko em relação ao processo das suas vidas a seguir aos grandes investimentos que são feitos? Antes de falarmos do conhecimento e a capacidade das comunidades, vamos falar do conhecimento e a capacidade do nosso próprio governo. Exato. Sim? Porque, de facto, é aí onde nós temos o maior potencial de prevenir conflitos. Se nós tivermos a preocupação de, por exemplo, e é de lei,
organizar o território antes da chegada dos projetos, nós teremos dado um passo enorme em termos de prevenção de conflitos. O que é que significa organizar o território? Significa mapearmos o que temos no local onde há interesses de investimento e sabermos o que é que existe em termos sociais, em termos ambientais, em termos económicos. Nós falamos muito dos direitos das comunidades, mas há também direitos de outras entidades, setor privado local, que também existe ali. Temos interesses do próprio Estado implantados nas áreas onde os empreendimentos vão ter lugar. Portanto, fazer este mapeamento e tomar uma decisão consciente de que, havendo interesse de investimento desta ou daquela natureza, tem implicações desta natureza em termos de ocupação de território, então o governo organiza-se para preparar a entrada do investimento. Sim? Avalia em que medida é que há espaço para ocupação pelo projeto, avalia quais são as implicações em termos de direitos pré-existentes. Eu volto a repetir o que eu disse na semana passada, é responsabilidade do Estado e só o Estado tem o poder e o mandato de expropriar direitos, não é assim? Portanto, há toda uma série de passos, como também mencionei, que o Estado tem que seguir antes de autorizar a ocupação de um espaço para interesses terceiros. Então, este processo organizativo foi instituído com o objetivo exatamente de prevenir conflitos e de equilibrar os diferentes interesses que existem numa mesma área. Ora, quando nós não fazemos isso por desconhecimento, por um lado, mas por outro lado, simplesmente por má fé e deliberadamente não organizamos, porque há interesses escusos que queremos proteger, então nós estamos deliberadamente a promover conflitos. Então, se tu tens um governo, instituições do governo, que não estão preparadas para conduzir estes processos, portanto, elas próprias instigam o conflito. A crescer a isso, tu vais para um cenário social em que as pessoas não estão minimamente preparadas para estes 5 membros da comunidade, os 3 líderes, etc. Quer dizer, são pessoas que são apanhadas assim à mão, atiradas para uma coisa chamada comitê comunitário ou comissão de acompanhamento, não sabem absolutamente nada do que devem fazer, não sabem sequer o que é que está a acontecer. Assim? Portanto, defende no fundo, que deve ser o Estado a assumir a liderança nestes processos. Olha, é preciso que isto fique claro de uma vez por todas. Não é responsabilidade das empresas organizar o território e acautelar os direitos dos cidadãos. Não é responsabilidade das empresas. As empresas têm a obrigação de seguir a lei. Não é? Acautelar direitos já está imposto por lei. Portanto, fiscalizar o cumprimento da legislação pelas empresas é a responsabilidade do Estado. Se o Estado fizer isso, as empresas hão de respeitar direitos de toda a gente, incluindo os direitos do próprio Estado. Não é obrigação das empresas, por exemplo, assegurar respeito rigoroso pelos direitos dos cidadãos. Isso é obrigação do Estado. As empresas que sejam ética e moralmente estruturadas hão de se preocupar por fazer isso também. Mas a obrigação primeira, talvez eu deva corrigir, quando digo que não é obrigação das empresas, não é isto que eu quero dizer, a obrigação principal é a do Estado. Assim, organizar o território, acautelar direitos, seguir procedimentos, pagar compensações, ir obter o dinheiro para o pagamento das compensações onde deve ir obter, mapear, quer dizer, isto é fundamental. Enquanto nós continuarmos a desprezar as disposições legais que nós próprios aprovamos com esse objetivo, nós continuaremos a não ser sérios. E nós usamos Palma, porque Palma é emblemático agora, por causa da dimensão financeira que o projeto envolve, mas nós temos reassentamentos a acontecer um bocadinho por todo o país. Então, nós precisamos, como nação, determinar como é que nós queremos conduzir o processo de desenvolvimento deste país. Queremos conduzi-lo à custa da extração de comunidades dos seus locais de assentamento, uma extração mal ponderada, uma extração mal organizada. Nós fazemos um esforço tremendo em aprovar legislação
Quando falamos do regulamento de reassentamento, é preciso perceber que ele é parte de um pacote mais amplo de legislação, que inclui desde logo, como eu dizia, a Constituição da República, a Lei de Terras, a Lei de Planeamento e Ordenamento Territorial. Um processo de reassentamento é um processo de reorganização da ocupação do espaço. Portanto, reorganizar a ocupação do espaço não é mau. E se ele implica reassentamento, que se faça o reassentamento. Mas tem que ser um processo organizado. E nós, na legislação que temos procedimentos mais do que suficientes. Procedimentos completos para assegurar que se fez o melhor possível dadas as circunstâncias. O problema é a sua implementação. Olha, nós na semana passada tivemos o Fórum de Consultas sobre Terras, foi tomada a deliberação de que vamos rever a Política Nacional de Terras, não é assim? Provavelmente vamos alterar a legislação de terras. É preciso que se perceba que nenhuma lei, nenhuma política será suficientemente boa se não for implementada. Nós podemos alterar o que quisermos alterar, mas se é para continuarmos a fazer mais do mesmo, ou seja, não implementar, vamos continuar na mesma. Então, eu acho que estamos a atacar o alvo errado. Quando nós nos concentramos agora, por exemplo, em rever a legislação ou rever a Política Nacional de Terras, eu acho que nós estamos a desviar-nos daquilo que deve ser a prioridade. A prioridade neste momento é assegurar que o Estado cumpre com o seu papel. Que o governo cumpre com o seu papel. Quer dizer, o Estado não pode permitir que as coisas continuem a ser feitas como estão a ser feitas. E neste momento nós temos o Estado como o principal violador da legislação. E isso tem que ser uma preocupação nacional. Quando nós temos as instituições do Estado, especificamente as instituições do governo, a serem elas as principais instigadoras de violação da legislação, isso é gravíssimo. Não há de haver legislação nenhuma que será boa. Nós vamos alterar a política, vamos alterar a lei, até podemos alterar a Constituição. Mas se não a vamos respeitar, não serve para nada. Fátima, concorda com esta ideia da Alda de que estamos a atacar o lado errado do problema? Por um lado, sim, porque a lei não tem vontade própria. Portanto, a lei, ela só é lei, de facto, se ela for cumprida. Então, eu penso que nós temos um desafio muito grande aqui. Eu concordo na medida em que temos, primeiro, que garantir que cumprimos com aquilo que está previsto na legislação, que é suficientemente bom. Obviamente que ao longo da implementação nós vamos identificando algumas lacunas da lei e o desafio de rever há de ser para colmatar essas lacunas que vamos identificar. A questão de fundo aqui é, queremos rever o quê? Para resolver que problema? E por que razão? Será que os problemas que constituem um mote para a revisão da legislação são derivados da implementação dessa legislação? Não quero me parecer que seja efetivamente isso. Por exemplo, o problema das consultas públicas está claro na Lei de Terras, está claro na própria Lei do Ambiente, está claro no regulamento de avaliação de impacto ambiental. Qual é o período de pré-aviso, portanto, para a realização das consultas públicas? Quais são os procedimentos das consultas públicas? Mas isso não é respeitado. Nós continuamos a ver situações em que as consultas públicas são marcadas com 2, 3 dias de antecedência e sem que as comunidades ou as pessoas diretamente afetadas e as pessoas interessadas tenham acesso a toda a informação necessária para participarem nas consultas de forma informada. Portanto, poderem ir lá já com algum contributo. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, em relação à discussão das compensações, em que ficou claro que houve uma negociação, houve entre um intervalo entre as consultas, houve discussão entre o Comitê de Reassentamento de Palma e a empresa sobre as consultas, foi elaborada uma proposta de compensação às comunidades, que foi feita em resultado de consultas às próprias comunidades, com assistência, portanto, de órgãos da sociedade civil e outros que as comunidades solicitaram, e no final o governo e a empresa aprovaram um pacote de compensações que não era o pacote que as comunidades tinham proposto, e não foi dito às comunidades por que é que a sua proposta não foi considerada. Portanto, quando a gente vai para a última consulta, para a penúltima consulta, as pessoas dizem:
Por que nós temos esta proposta, aquela que nós submetemos, que tem valores mais altos que este, por que não foi considerado? Afinal, não houve o feedback. Portanto, aqui todos os procedimentos estão na lei, mas infelizmente não se cumprem os procedimentos. Portanto, estamos a atacar por um lado pelo sítio errado, na medida em que nós nem fazemos o mínimo esforço sequer de cumprir de forma cabal a lei, para demonstrar e até ter evidências de que, bom, essa lei de facto não serve. O ponto é que nós estamos aí para um processo de revisão com que base? Estamos a dizer que a lei não serve por quê? Vamos rever a lei de terras por quê? Porque a lei de terras prevê que a terra pertence ao Estado e a terra não se vende, entretanto as pessoas estão a vender a terra. Será que é este o problema? E se as pessoas estão a vender a terra quando a Constituição e a própria lei diz que a terra não se vende, de que isso resulta? Onde é que as pessoas vão buscar tanta força e coragem para controverter a própria Constituição da República? Então eu penso que mais do que corrermos para a revisão da legislação, vamos implementá-la cabalmente. Se nós cumpríssemos, por exemplo, cabalmente a lei, tanto a lei de terras, as leis ambientais, a lei do regulamento de reassentamento e tudo mais, a volta deste processo de recursos naturais, no caso de Palma, tenho a certeza absoluta que iríamos identificar as lacunas e depois colmatá-las, mas, sobretudo, haveríamos de ter, se calhar, um reassentamento exemplar, e é isto que o nosso país precisa de modelos, porque se está a enraizar a ideia de que os reassentamentos não são bons, os reassentamentos são um inferno. Por quê? Porque fazemos mal, e fazemos mal porque não conseguimos nos distanciar. O Estado é jogador e árbitro ao mesmo tempo, o governo corrigindo, o governo é regulador e é árbitro e jogador ao mesmo tempo. Ele quer estar lá ao lado das empresas como parceiro, porque ele tem uma agenda de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ele quer estar ali a dizer às comunidades: aceitem tudo, etc, etc. Penso que tem que ficar claro qual é o papel do governo. Aprova os projetos, mas garante que o projeto é implementado de forma, portanto, efetiva, cumprindo a legislação, garantindo aquilo que são os direitos das comunidades e até os próprios direitos do próprio Estado. Muitas vezes nós vemos o Estado, ele próprio, dar isenções à implementação de leis. E um Estado sem leis, onde as leis não se cumprem, não sei do que é que nós estamos a falar. Portanto, eu penso que por um lado é isso. O que é que faz com que os problemas dos reassentamentos aconteçam? É todo o processo de gestão. As pessoas não são adequadamente informadas. Mencionei aqui o exemplo de Palma. A forma como as consultas públicas são convocadas, elas não são convocadas para as pessoas irem lá e discutir. As pessoas são convocadas para irem lá ouvir e acatar. Então, isso tem que ser resolvido. Deixa-me dar um exemplo caricato, desculpa interromper. Sim, um exemplo. Então, segunda-feira, a senhora governadora de Cabo Delgado foi ao distrito de Palma e a Quitupo anunciar o início da moratória. Assim? E, aparentemente, dentro do seu discurso e das instruções que lá deixou, dá a indicação de que, a partir de hoje, portanto, não podem fazer mais nada aqui, não podem construir casas, não podem, etc. E também não podem enterrar ninguém. Ou seja, até morrer não se pode morrer em Quitupo desde segunda-feira, porque não se pode enterrar os mortos na aldeia de Quitupo, porque Quitupo vai ser reassentado. Ora bem, que maneira de transmitir informação é essa? Por um lado. Por outro lado, chegar a uma aldeia e dizer: a partir de hoje você deixa de fazer, seja lá o que for, é o mínimo inadmissível. Nós estamos aqui a dizer que nós fizemos um grande esforço como nação para assegurarmos que as pessoas têm preparação prévia, recebem previamente informação. Não custava nada terem dito à comunidade de Quitupo: olha, no dia tal nós vamos anunciar o início da moratória. Moratória significa isto, e significa que vocês vão deixar de poder fazer isto, tem estas implicações, tem aquelas implicações, e dar tempo às pessoas para se prepararem para esse efeito. A minha pergunta é: ora bem, aonde é que os defuntos de Quitupo vão ser enterrados? Será que esta informação foi apresentada? Será que esta informação, quer dizer, qual é a alternativa? O plano de reassentamento de Quitupo não foi apresentado a Quitupo. Onde é que foi apresentado? Não boa foi pergunta. apresentado em lugar nenhum. Boa pergunta. A informação que circula é de que este É. plano de reassentamento já está disponível no website da Anadarko. Pois, no website da Anadarko, mas não é a Anadarko
que tem que publicar o regulamento. O regulamento sobre o processo de avaliação de impacto ambiental diz claramente que é o regulador, portanto, que deve garantir a acessibilidade deste documento. Portanto, não é papel da Anadarko colocar. Se calhar a Anadarko está a fazer por pressão, porque ela é uma parte interessada no processo. E, mais uma vez, ressalta aqui o fato de que o governo, ela adjudica as suas responsabilidades à empresa. Isto é inadmissível. O governo tem que assumir o processo. Os reassentamentos, eles acontecem porque há um interesse de uma empresa estrangeira ou nacional, mas o processo é um processo nacional. O governo, os moçambicanos devem tomar conta sobre esse processo. Antes da Alda interromper-me, eu estava a terminar, portanto, as formas para evitar ou gerir os conflitos. Tem esta questão, portanto, do domínio sobre os processos, que é bastante problemático. O outro aspecto tem a ver com a previsibilidade. Por exemplo, as comunidades muitas vezes são surpreendidas com os processos. Um caso mesmo, para finalizar, de Palma. Durante o processo das consultas, as pessoas foi feito um levantamento econômico, né? Um mapeamento, um recenseamento econômico, como queiramos, socioeconômico, onde foram avaliadas as áreas, as produções, etc. E as pessoas ficaram com a ideia de que, bom, vocês vão ser reassentadas, as pessoas ficaram ali sem saber o que é que nós vamos fazer. Vamos continuar a produzir? Não vamos produzir porque se o fizermos podemos estar a afetar, portanto, o trabalho que foi feito. Isto aconteceu em Moatize também, está a acontecer, inclusive, até este momento, nas comunidades que devem ser reassentadas no projeto de Benga, pela ICVL. As pessoas ficaram um ano inteiro, as crianças não foram à escola, eles não produziram, estão à espera do reassentamento que nunca há de vir. A questão da previsibilidade das atividades é muito importante, até para evitar desinformação, manipulação e um entendimento controverso aquilo que é a realidade e resultar em conflitos. E, finalmente, a questão da honestidade. As pessoas devem ser informadas com honestidade. O governo não pode vir e dizer, o governo e a empresa, isso serve para os dois, não podem chegar e dizer, vocês vão ter empregos, vocês vão receber não sei quantos milhões, vocês vão ficar ricos. Não, é preciso chegar lá e dizer às pessoas, olha, o projeto há de vir, vai ter esta e esta e esta vantagem ou benefício, mas vai ter este e este prejuízo. De modo que as comunidades possam se preparar para lidar com as situações adversas. O que acontece é que enchemos as pessoas de esperança, de expectativas e no final acontece nada. O caso Kateme, o caso Moalades, os casos das comunidades ali de Nampula, à volta do projeto de Moma, as comunidades em Nhambane pela própria Sazol, são alguns exemplos de como a questão da honestidade é bastante importante. As pessoas estão a questionar, os tais empregos estão aonde? Mas nós sabemos que nem sempre os empregos vão de vir. Primeiro, pela própria capacidade, nível de instituição, de instrução, pela própria exigência tecnológica que estes projetos demandam. Portanto, é preciso que sejamos honestos para com a nossa população. Eles não são aversos ao desenvolvimento, muito bem, mas eles querem informação completa e verdadeira sobre muito bem, Fátima. Três pontos que são colocados aqui. Queria ouvir a sua reflexão. A questão de que há um papel do Estado que não está a ser assumido. A questão da forma como é transmitida a informação, ou seja, como é feita a comunicação a estas comunidades. A Fátima chama isso de honestidade em relação ao impacto que isto vai ter na comunidade, nas suas vidas, e a ideia de que mais do que rever ou criar nova legislação, se cumprir com aquilo que já existe, resolve-se boa parte dos problemas que estamos a colocar aqui. Meu primeiro comentário seria mesmo no sentido do papel, digamos, vamos lá, ingrato, talvez poderia assim dizer, do próprio governo, porque ele tem que gerir todas as sensibilidades. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Estava a ver alguns documentos sobre o reassentamento de Palma e em dois deles havia reflexões muito profundas sobre supostamente o governo retirava ou expulsava ou não abria, abdicava do seu direito de trabalhar com certos membros. E segundo essas reflexões, porque elas eram letradas, eram instruídas, portanto, citando ipsis verbis, são pessoas que sabem ler, sabem escrever e, portanto, tudo o que for escrito, as leis, elas terão capacidade de interpretar. Outras reflexões, por exemplo, dizem que, mas por que temos que ter ali
representantes da comunidade, líderes comunitários, que nós até sabemos que se calhar não têm um nível suficiente para poder ter esta conversa taco a taco com empresas como a Anadarko, neste caso concreto, ou mesmo com o governo. Aliás, a Alda também teve mais ou menos, deu este exemplo. Então, é preciso gerir isto. E eu me pergunto, ok, o que é que um governo faz nestas vezes? Peca por excesso, por ter 15 pessoas, representar todas as sensibilidades, ou peca por exclusão? Não é? Dissemos que não, mas o governo, isto é coisa de doutores, de PhDs, especialistas, não queremos líderes comunitários, até porque... Portanto, é um bocado... Portanto, esta questão que eu acho que também serviria para reflexão. Portanto, quando estas questões todas têm a mesa, eu penso que, e insisto, é importante ver e garantir que todas as sensibilidades têm pelo menos espaço, que podem pelo menos ser ouvidas. Se puderem ser acomodadas, muito bem. A exclusão não me parece que seja bom, porque se esses são líderes comunitários e se chegou-se à conclusão, até na lei foi assim plasmado, que seriam um interlocutor válido, nós temos que olhar, se calhar, recuar. Temos razões antropológicas bastantes para isso, não é? Há comunidades, há mulheres, por exemplo, como um certo setor, às vezes até abdicam de ser elas próprias a falar e estão mais à vontade que seja o seu líder, não é? A falar. Portanto, retirar este direito, se calhar, seria coartar liberdades que precisam e devem. Portanto, um governo precisa também de terem atenção a estas sensibilidades. Em termos de previsibilidade, eu volto a achar que, e foi dito mesmo pelas minhas colegas aqui do painel, que o quadro legal é muito bom. O quadro legal, pelo menos, dá algum conforto. Se depois temos situações em que uma das partes, duas ou mais, não seguem integralmente, não é? Eu acho que é uma questão que pode muito bem ser falada, pode ser acautelada, e tivemos um excelente precedente. Portanto, este mesmo governo avançou com um reassentamento, houve problemas, houve reclamações de todas as partes, estava claro que o processo não ia correr com a tranquilidade que se impunha, por um lado, por outro, havia um projeto que tem que avançar, que precisa avançar, até porque se olharmos para as condições de Moçambique, hoje nós já estamos até mais do que desesperados para ver o que dali há de vir. Então é preciso encontrar aqui meio termo. Portanto, este mesmo governo suspendeu e decidiu-se avançar para uma fase em que há condições de acomodar-se isto. Portanto, eu continuo a achar que há bases muito boas. Conflitos, pequenos desentendimentos, grandes desentendimentos, estes vão haver. As contas, não acho, e digo isto honestamente e assumo isto, não acredito que exista uma única pessoa neste mundo que vai ser reassentada, que vai passar por um processo deste e dizer eu estou 100% satisfeito. Não creio que exista. Não creio mesmo. Em qualquer situação, porque as pessoas depois vão dizer, porque eu tinha 10 hectares, vou agora passar, o que é que vai acontecer ali? Vimos que vai se construir uma cidadela. Se é uma cidadela, então nós temos que olhar como é que vai ser o processo de atribuição de espaço. Vai ser nas mesmas condições que temos numa zona rural, portanto, se calhar este é o objeto da negociação. O que é que estas pessoas dão primazia? Vamos construir uma cidadela ou vamos tirar estas pessoas e mandar para uma zona, vamos lá, uma terra em que as pessoas vão ficar lá. Portanto, eu acho que são reflexões. Felizmente ou infelizmente para alguns, o que a lei prevê é aquilo. Então, aquilo que eu digo, que a base está lá. Se não concordamos ou achamos que não, em alguns casos vamos tirar de zonas rurais e o ideal é que se reassente com base em pressupostos de uma área igualmente rural, é caso para se refletir, se calhar tem que se buscar um espaço. E estas reflexões, que iguais já que aconteceu semana passada, são oportunidades soberanas para se ver isso e ver se qual é a racionalidade. Porque se vai construir uma cidadela, é preciso pôr lá arruamento, é preciso criar condições. Não me parece razoável, não vejo ali atribuir esses 5, 10 hectares. Até porque há um orçamento ali, que diz claramente vai-se construir X, Y casas. Portanto,
é caso para refletir. Então, se estas reflexões tiverem que acontecer, penso que vão visar essencialmente olhar para estas questões. O que é que o legislador tinha em mente há 10, 15 anos atrás? O que é que era comum acontecer? O que é que se tinha, portanto, em perspectiva? E hoje, quando se fala de reassentamento, o que é que as pessoas querem? O que é que estão à espera? O que é que demandam? Portanto, querem condições iguais daquilo que consideramos de área rural, num ambiente minimamente urbano, ou estaríamos a falar somente de infraestruturas sociais? Porque também pode ser que isso seja possível. Dizermos que mantemos, portanto, o ordenamento do espaço de forma a preservar o que tem de rural, mas incluir aquilo que seriam infraestruturas. Portanto, escola, arruamento onde for possível, hospital, água canalizada. Portanto, são estas reflexões que eu acho que continuam a fazer sentido. Se vão depois resultar em revisão, se vão total da lei e de mais legislação, se vai significar apenas alguma parte, eu penso que estas reflexões no final vão poder nos ditar. Fátima? Sim, bom, eu acho que há 2, 3 pontos breves que eu gostaria de rebater aqui que a colega Écita trouxe. Primeiro, o regulamento surge há 5 anos, em 2012, e surge na ressaca, permita-me o termo, do fracasso do reassentamento de Catembe. Okay? Depois de termos tido, inclusive, aqueles problemas de direitos humanos em que as pessoas foram lá chambuqueadas, a FIRE, etc., etc., havia necessidade de regulamentar, ter regras claras, etc., etc. Infelizmente, apareceu tarde para remediar ou resolver o problema de Catembe. E o ponto aqui é que a ideia do reassentamento é dar condições iguais ou melhores aquelas que as comunidades tinham antes. Em relação, e aí entro no meu segundo ponto, em relação à cidadela. De facto, a discussão, o regulador, ele deixa claro, porque nós temos zonas urbanas e zonas rurais, e ele estabelece as características da zona rural. Eu compreendo o argumento que o investidor apresenta, quando diz que nós vamos atribuir área igual, como se eles estivessem a ter um reassentamento urbano, que é para garantir que os serviços estejam prontos. Esse argumento é razoável, mas aí vem uma questão que é séria e justa. E o resto da área que responde às especificidades da vida na zona rural, que é pai e filho, sobretudo o filho adulto, não vivem na mesma casa. Onde é que fica? Aquela área remanescente, aqueles 4 hectares, vão para onde? Aonde é que vão ser atribuídos? Então ficou este assunto não resolvido. Portanto, ficou aqui no ar mesmo depois das últimas consultas que é preciso o governo garantir a atribuição dessas áreas, que não é só para casa, mas é também áreas agrícolas, porque aquelas pessoas têm zonas onde elas produzem comida, não vivem só da atividade do mar, vivem também de produção agrícola. Então é preciso garantir que estas pessoas possam continuar a ter áreas onde vão produzir, e isto não ficou claro até o momento. E este é um problema sério quando se trata de reassentamento. É só vermos a situação de Catembe. As pessoas foram reassentadas numa região onde a área não permite a produção agrícola, não é uma área fértil. As pessoas receberam, inclusive, indenizações monetárias para comprarem terrenos, mas estamos a dizer uma comunidade que vive a 50 quilômetros do centro urbano, lá onde tudo está, lá onde tem, inclusive, acesso às terras aráveis. E lá onde estão agora não tem, o dinheiro evaporou. Então, como é que fica? É esta a discussão de fundo. O último ponto é em relação à inclusão dos líderes. Não estamos a dizer que os líderes não devem estar lá. O que nós estamos a dizer é que, em primeiro lugar, nós temos que garantir que os líderes estão lá para defender o interesse soberano das comunidades, porque eles não são líderes enquanto não houver comunidades, por um lado. Em segundo lugar, é que os membros da comunidade, os tais analfabetos ou os que sabem um pouco ler e por aí fora, têm que estar lá, mas não devem ir indicados a dedo por interesse do governo, da empresa. Eles devem ir lá legitimados pela própria comunidade, e as comunidades têm estruturas para se organizarem e identificarem as pessoas que eles consideram idôneas para o fazer. E esta experiência não seria a primeira em Moçambique. Isso já acontece em muitos outros países onde nós temos comunidades a gerirem fundos
e geridos por elas próprias, com uma estrutura montada, onde há lá um grupo, um conselho de administração, há lá um conselho fiscal e há lá o conjunto todo para onde se presta contas. Portanto, não estamos a dizer que é para retirar estas pessoas de lá, estamos a dizer que estas pessoas têm que estar lá, mas têm que funcionar numa outra lógica, primazia do direito das comunidades, do direito do interesse do Estado moçambicano, que aquelas comunidades são parte, e, finalmente, a sociedade civil deve estar lá, porque a sociedade civil é um contrapoder. Nós estamos a dizer aqui que as comunidades, no final do dia, acabam ficando isoladas, porque tu tens dois polos, governo e empresa, que porque os dois estão movidos pelo interesse de viabilizar o projeto, a empresa, porque quer os lucros, o governo, porque quer projetos para garantir o seu financiamento ou por outras razões, exatamente, então eles vão se juntar para viabilizar o projeto à custa, portanto, desta comunidade que muitas vezes os seus interesses, os seus direitos, as compensações acabam sendo atropeladas. Então, nós achamos que é preciso que haja lá um contrabalanço e, finalmente, é preciso que haja os mecanismos de resolução de conflitos. Este ponto é um dos pontos bastante críticos dentro do regulamento do reassentamento, que não está previsto. Quando termina o processo do reassentamento, quando o processo está a acontecer, aonde é que os nossos desentendimentos ou aqueles pontos que nós não temos consenso, nós vamos dirimir? Se a empresa não me deu a compensação que nós acordamos, aonde é que eu vou apresentar a preocupação? Portanto, é de facto um aspecto importante. Essa quer reagir diretamente? Sim, gostaria. Na verdade, acho que não foi mesmo contra-argumentar, porque, como eu disse, são duas reflexões que trouxe aqui de duas sensibilidades dispares. Portanto, de membros indicados pelas comunidades, são líderes tradicionais, líderes locais, são autoridades tradicionais que estão lá, e estas mesmas comunidades dizem que o governo é que lhes está a tirar, portanto, está a abdicar da negociação com elas, porque supostamente, portanto, são as próprias comunidades. Portanto, o meu argumento aqui é que, no sentido de dizer que, olha, este mesmo governo tem que olhar para todas estas sensibilidades, porque outros querem estar lá. E é justo que lá estejam. Eu, pessoalmente, acho que é preciso estar lá, porque se uns são excluídos, efetivamente não há como garantir que os direitos de todas as partes, mesmo que existam minorias, não é, estejam acautelados. Portanto, este é o meu ponto e acho que a Fátima concorda aqui comigo. Sobre a necessidade de encontrar, se calhar, uma parte neutra, que não esteja desde o princípio, ou se calhar não é parte de todo este processo, mas que seja útil para dirimir possíveis conflitos. Concordo plenamente. Aliás, até mesmo a legislação, em última instância, prevê, não é? Que em caso de desentendimento, quais são os mecanismos. Primeiro, provavelmente uma arbitragem, uma tentativa de aproximação e, inclusive, os tribunais que podem aqui, dependendo de quem são os intervenientes, e pode-se lá. Portanto, se isto for possível evitar, se houver entidades que podem sentar, eu concordo plenamente. E me parece que estes líderes tradicionais, estas autoridades, têm em primeira mão este papel. Portanto, ressaltando aqui, e eu insisto, que não estou à espera de encontrar nenhum processo em nenhuma parte do mundo que seja 100% de acordo. Porque se eu tive a minha vida 15 anos em determinada parcela e tenho a possibilidade de, inclusive, ter os meus 5, 10, 15 filhos e todos eles viverem ali e entretanto, eu depois estou a dizer que alguém tem que me tirar dali e depois tem que me garantir um mínimo para poder viver com a dignidade que eu tinha e, se calhar, poder crescer. Obviamente que não estou a ver quem que vai, portanto, acautelar as minhas gerações, 5 gerações futuras, porque é disso que se trata. Os meus filhos que ainda vou ter e as esposas que eles vão ter. Portanto, é estar aqui a dizer que as minhas próximas gerações, como é que pode ser um bocado complicado, mas aquilo que a lei prevê e aquilo que as comunidades até hoje têm estado a demandar, eu penso que está a ser tido em conta e, acima de tudo, defendo que reflexões como estas, se são úteis, se não são, provavelmente nós aqui não achamos, mas reflexões como estas, acessibilidades que eu estou aqui em Maputo não tenho, mas quem está em Palma, quem eventualmente esteve envolvido no processo de Moatize, quem está envolvido hoje no processo de Palma, questões que parecem pequenas,
podem ser acauteladas e só vão ser acauteladas, vão se prevenir conflitos se tivermos em conta estas questões pequenas. Como disse, há pessoas que se calhar falam mais baixo, que podem até ser consideradas minorias, mas têm aquilo que são os seus concernos, aquilo que são as suas preocupações e que têm que sim, se houver espaço, se houver oportunidade, devem sim. Isso só vai acontecer em reflexões, porque um quadro legal atual existe, mas não é definitivo. As sociedades são dinâmicas. Estes assentamentos começaram, como disse, a situação em Palma é provavelmente completamente dispersa da situação que temos em Mangacana. É preciso encontrar aqui um equilíbrio. E provavelmente temos um quadro legal que responde muito bem à situação de Palma. Provavelmente responda muito bem. Se calhar nem tanto a situação de Mangacana, que tem outros aspectos particulares daquele processo. Então, como é que ficariam? Estamos a assumir que projetos estruturantes só vão ter, portanto, aquele cenário de Palma, ou de Moatize, ou de qualquer outro local onde houver um grande projeto? Provavelmente não. Então, se pudermos reunir numa sala sensibilidades do mercado, de grandes projetos, de grandes mineradoras, se calhar outro tipo de projetos, porque o que nós vivemos em Tete inclui até graves questões ambientais. Provavelmente não tem a mesma dimensão que em Palma, não é? Não tivemos a mesma dimensão que se discute. Quem visita aqueles campos ali, é horrível aquela situação. E às vezes temos a população ali bem ao lado. Portanto, tirar para pôr separados por podemos chamar de cerca, que na verdade é um fio, pode ser até estar a matar uma geração. Não é? Então, há aqui aspectos que eu volto a insistir que acho de todo útil que aconteçam ciclicamente estas reflexões para que o governo tenha real sensibilidade e possa acomodar, olhando mesmo para a visão futurista que deve ser, portanto, o nosso quadro legal. Alda Salomão, passemos para uma outra dimensão da discussão, que é o pós-reassentamento. A questão, do fundo, é como garantir que estas comunidades que são reassentadas, que são transferidas das suas zonas de proveniência ou origem, sejam sustentáveis. Porque um aspecto bastante visível nessa questão do reassentamento é que todos os problemas que as pessoas reassentadas têm como único responsável a instituição que os reassentou. No caso do Cateme foi o que vimos, de Palma. Como é que se garante que estas comunidades sejam sustentáveis, tenham uma vida melhor ou pelo menos igual àquela em que tinham no local onde estavam? Nós temos visto o reassentamento Cateme, foi um reassentamento que envolveu valores monetários para que as comunidades pudessem criar projetos específicos. Até que ponto é que este modelo funciona considerando as capacidades de cada família em organizar um modelo de negócio, um projeto e garantir que isto funcione? Como é que se constrói aqui um caminho, uma cadeia que garanta que a vida destas pessoas reassentadas evolua, possam estudar, possam formar-se e possam até ser empregos nestes mesmos projetos pelos quais foram reassentados? Por isso é que eu dizia que temos que organizar estes processos. Os processos de reassentamento não podem ser despoletados para resolver problemas pontuais. Assim, os processos de reassentamento têm que ser processos de reorganização da ocupação do território numa perspectiva de desenvolvimento, de promoção do desenvolvimento local e desenvolvimento comunitário. Se forem organizados, planeados e conduzidos nessa perspectiva, então nós teremos tido como nação a oportunidade de refletir sobre os modelos, os mecanismos, o processo, as opções, as alternativas, antes de iniciarmos o processo. Portanto, todo o processo de avaliação do impacto social e ambiental tem justamente esse objetivo. Tentarmos ver quais são os cenários futuros que nós podemos prever se um determinado projeto for implementado. Como é que estas pessoas vão, em termos de ocupação de terra, por exemplo, nós vamos tirar uma família que tem 10 hectares de terra aqui. Como é que nós vamos dar-lhe condições iguais ou melhores, também considerando que ela tem esta dimensão de terrenos? Assim, se nós vamos assentá-la num espaço urbanizado,
o espaço urbanizado tem implicações de diversa ordem. Uma delas é que a dimensão das parcelas é menor, como disse a Fátima. Portanto, como é que nós vamos não só compensar pelos 8 hectares que ela perdeu, se lhe vamos dar 2, não é? E depois como é que vamos assegurar que os meios de vida dela estão assegurados ad eterno? Não é só durante os 2, 3, 4 anos em que o processo efetivo de transferência física das famílias decorre e depois disso, porque pagamos um valor monetário, demos uma casa e uma areazinha para a agricultura, achamos que acabou a nossa responsabilidade. Portanto, o Estado, pelo menos o Estado, tem uma responsabilidade eterna em relação àquelas famílias. Por isso é que nós estamos a dizer que a preparação das pessoas, mas também a preparação do Estado é fundamental para uma componente importante que é a negociação dos pacotes de compensação. Quando nós negociamos pacotes de compensação, temos que negociá-lo numa perspectiva de muito longo termo e fazê-lo equiparando, por exemplo, com os rendimentos que o projeto vai gerar. Quando me forem dizer que a família A, por exemplo, vai receber, sei lá, 600 mil meticais ou 1 milhão de meticais, etc., eu quero ver em que medida é que esta família vai conseguir, com a casa que lhe vão dar, com o valor monetário que lhe vão dar, com a base para a sua atividade económica, seja ela agricultura, pesca ou outra, aguentar-se com a estabilidade com que se aguentaria no local de origem. Portanto, é esta a dimensão que nós temos que ter quando negociamos as compensações para as famílias. E quando o governo embarca num processo de reassentamento, tem que perceber que precisa de garantir sustentabilidade de fontes de geração de renda para aquelas famílias sempre, não é assim? Portanto, essas famílias têm que receber do Estado o apoio necessário para se adaptarem, para se ajustarem e para prosseguirem as suas vidas sem se sentirem cidadãos de segunda ou de terceira categoria porque foram reassentados. Como digo e repito, se o reassentamento for desenhado e implementado como um processo de desenvolvimento, ele tem um grande potencial de sê-lo. Mas qualquer processo de desenvolvimento tem que ser planeado, tem que ser preparado, tem que ser discutido com as pessoas afetadas para que elas também sejam atores do processo de desenvolvimento e não vítimas de processos supostamente que são do desenvolvimento que só beneficia a terceiros. Não é? Muito bem, para finalizar o nosso programa vamos ter mesmo que passar para outro tema, que são as movimentações nas estruturas do Estado. Como acompanhamos nas últimas semanas, o Presidente da República mexeu em algumas das áreas mais sensíveis de governação. O país tem um novo diretor do SIS, um novo comandante-geral da polícia, um novo chefe de Estado-Maior-General, tem novos vice-ministros de áreas cruciais como saúde e do interior. Vou assim, qual é o sinal ou qual é a mensagem que o Presidente da República quer transmitir com estas movimentações? Lembremos um dado importante, que no dia 30 de outubro, quando o Presidente impulsou as novas chefias da Defesa e Segurança, disse que as forças de Defesa e Segurança devem prevenir ameaças à soberania do Estado. Uma mensagem muito no contexto dos acontecimentos da Mocimboa da Praia. Qual é a mensagem que o Presidente quer transmitir? Bom, Mucipo, primeiro já teríamos tentado refletir sobre este assunto aqui mesmo neste espaço. Tínhamos uma das áreas que eu considero importante, portanto, da administração interna. Não podemos falar da administração interna, não podemos falar de território sem forças de defesa e segurança, sem polícia. Estávamos com esta área sem tanto chefias de alto nível. Estávamos a dizer que numa altura em que Cabo Delgado, com todos estes projetos que merecem 60 minutos de programa, a ser, vamos lá, assaltado por homens que até hoje não sabemos quem são e que estes homens têm poder de fogo de 15 horas. Portanto, em confrontação com as autoridades, era uma situação que merecia preocupação. Portanto, entende que a mexida nas forças de defesa e segurança era uma resposta direta àquilo que aconteceu em cima da praia? Eu quero acreditar que sim, porque de outro modo estaríamos a dizer que
a situação de Cabo Delgado, de Mocímboa da Praia especificamente, não mereceu a atenção do Presidente da República. Não quero de forma alguma acreditar nisto. Se calhar até podemos avançar, que inclusive temos a oportunidade de ver se provavelmente vamos aqui refletir quem será o próximo governador de Cabo Delgado. Quero acreditar que vai ser alguém com algumas coisas em particular. Algumas coisas em particular. Esta componente de defesa e segurança, quero acreditar que não vai faltar ao homem, estou a falar de homem com H maiúsculo, pode ser mulher, não é? Forte de Cabo Delgado. É uma província com uma bacia importante, com um projeto largamente, portanto, falado, que está a ser planeado, que está a ser, portanto, adiado desde 2013, já mereceu várias reflexões, já mereceu várias atenções, com um interesse, portanto, norte-americano de uma das grandes empresas no setor petrolífero, outros interesses também a convergir, porque temos ali vários interesses a convergir, vários, portanto, projetos internacionais que estão ali a enterrar dinheiro. Portanto, não vamos de forma alguma admitir que aquelas plataformas possam ser saqueadas, aquelas plataformas possam ser ameaçadas. E mais, que o capital humano, se não quisermos olhar só para o lado financeiro, para o lado material, não vamos admitir que o capital humano, que são especialistas de áreas de ponta, que estão ali a trabalhar 24 sobre 24 horas, possam em algum momento sentir que não têm segurança, coisa que estes grandes projetos, estas grandes empresas não se cogitam sequer. Portanto, o capital humano que é mobilizado para Palma precisa de encontrar proteção, primeiro a nível dos seus empregadores, mas acima de tudo estes empregadores precisam sentir que da parte do Estado moçambicano há um compromisso sério com a segurança destas pessoas, mas também com a possibilidade destes investimentos hoje traduzirem-se em rendimentos amanhã. Portanto, era importante que o Presidente pensasse e agisse. Penso que a resposta não tardou, até se olharmos para a vice-ministra, que também foi indicada para o Ministério do Interior, é alguém que vem da área judicial. Olhamos para vários conflitos que têm acontecido naquilo que seria mais terra a terra, que mexe se calhar com todos nós aqui como cidadãos, os conflitos de polícia prende, o tribunal solta. Falámos aqui semana passada que às vezes é tramitação processual. A maneira como estes processos são instruídos logo à nascença vão justificar se estes casos serão acusados, se estas pessoas serão pronunciadas. Portanto, temos ali uma pessoa que eu quero acreditar que vai emprestar o seu saber para que o Ministério do Interior tenha uma relação muito boa com os outros intervenientes neste grande edifício que eu chamo da Justiça. Fátima, nota-se um padrão nas mexidas que o Presidente Inhosse faz. Quando fez as mexidas nas Forças de Defesa e Segurança, estas áreas ficaram 2 dias sem novas chefias. Os Ministérios da Saúde e do Interior tinham vices, que enfim foram exonerados, sendo que um foi indicado para uma outra função, nomeadamente a direção do Hospital Central. Portanto, ficou também muito tempo sem vices e o Presidente foi colocar agora. Temos a província de Cabo Delgado, neste momento também sem governador, sendo que a governadora é agora a vice-ministra da Terra e Ambiente e Desenvolvimento Rural. Como é que interpreta este padrão do Presidente em relação às movimentações que são feitas? Bom, na verdade, eu até tenho uma cisma com essa forma de atuar do Presidente da República, porque eu acho bastante grave. Não acho que seja correto exonerar e deixar o lugar vago. Se nós formos a ver no caso do comandante da PRM, do chefe de Estado-Maior-General, no caso do diretor da CIS, num contexto bastante crítico em termos de segurança do país, ficamos 48 horas sem as lideranças ao nível destes setores. Isso é bastante grave e é deixar numa situação de desgoverno. Em relação a Cabo Delgado, depois de tudo o que aconteceu em Cabo Delgado, também não faz sentido absolutamente nenhum não termos um governador. Portanto, eu não compreendo a razão por que ele não exonera e nomeia imediatamente. Muito provavelmente porque estas exonerações, para mim, aparecem na senda da posição que ele conseguiu marcar depois do 10º Congresso, em que ele se reafirma, 11º, em que ele se reafirma, portanto, como líder, o chefe máximo do Partido Frelimo, quando nós vemos a ser encostada toda a influência guebuziana. Então, significa que ele já assume, portanto, os processos e ele já tem que
colocar o xadrez, as peças de xadrez de acordo com a forma como ele pretende jogar. Portanto, tudo isto aparece assim. Se calhar ele está a ter dificuldades de encontrar pessoas consensuais. Cabo Delgado é uma zona bastante importante e bastante conflituosa ao mesmo tempo, porque temos o problema do garimpo, temos projetos estruturantes, estamos a falar do Rubi, a maior reserva ao nível mundial está lá, e há muito interesse dos grandes lagos, informalmente. Está lá o grafite, está lá o mármore, portanto temos uma série de projetos e temos também uma elite da nomenclatura, portanto frelimiana, que tem interesses lá. Então, como é que se salvaguardam todos os interesses numa província que é estruturante para o país, por um lado. Por outro lado, é também como encontrar esta pessoa que vai consensualizar, portanto, os vários interesses que estão lá previstos. Eu penso que a demora pode estar um pouco ligada a encontrar as pessoas certas para o lugar certo. Alda? Bom, eu acho que o desafio é mesmo esse. O Sr. Presidente é encontrar as pessoas certas para as posições certas. E imagino que não seja fácil, assim. O meu comentário é também de que as ameaças à segurança do Estado não se manifestam apenas na vertente militar. Portanto, colocar no Ministério da Defesa, do Interior, da Justiça, etc., pessoas com competência e com experiência comprovada é fundamental. Mas é fundamental também colocar as pessoas certas em termos de competência, integridade e compromisso em todos os setores. Eu acho que o Sr. Presidente agora, se tem a oportunidade de o fazer, precisa muito rapidamente de organizar todos os setores. Acomodar pessoas por interesses político-partidários apenas já deixou de ser moda. Não pode ser moda. Já não funciona. Este país, como digo, não tem ameaças apenas militares, tem ameaças de várias dimensões. E se nós não temos nos setores pessoas que conhecem profundamente os setores, tecnicamente também, a competência não pode ser apenas partidária, tem que ser uma competência técnica. Então, o Sr. Presidente vai ter muita dificuldade em governar este país como deve ser. Talvez ele precise de um plano, portanto, estas remodelações deveriam ser parte de um plano de reestruturação do governo para evitar justamente que fiquemos 48 horas por aí. Temos mesmo que fechar. Aí mesmo, eu queria mesmo comentar. O que a Fátima disse que acomodar ou estar aqui a mexer as pedras. Se que eu me lembro, o diretor de CIS, o anterior, é a indicação do presidente Nilson Lacks Lidimo. O antigo comandante-geral, Jana, que passa a diretor de CIS, é a indicação do presidente Nilson. A governadora de Cabo Delgado, exonerada que agora, também é a indicação. E eu penso que a ideia de um plano faz todo sentido, mas começarmos a associar, porque são quadros. Eu olho para estas pessoas todas como quadros da nação, são quadros. Não, mas o que estamos a dizer, não estamos a dizer nada do contrário. Estamos a dizer que queremos competência nas pessoas que vão assumir estas posições, sejam elas quais forem. Exato, mas em outros casos também nós notamos que mesmo saíram por razões de doença. É o caso do diretor do CIS. E no caso do comandante, ele foi apenas, saiu de uma instituição para outra. Portanto, ele não foi retirado propriamente. E Cabo Delgado é justamente porque ali é o centro, é lá onde todos os interesses convergem e depois não parece que a Selmina tenha sido forte o suficiente para segurar como deve ser a província. Muito obrigado pela vossa presença. O programa termina aqui. Fátima, Écita e Alda Salomão. E assim, caro telespectador que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima semana. O mérito da nossa plataforma museu é que estamos a falar de uma plataforma magistralmente de conhecimento, não olhando para os acadêmicos que participam ou o nível de literacia só dos que participam, mas também os assuntos que têm vindo a debate, que vêm a rebalta através desta plataforma. Portanto, é um mosaico de pessoas que pensam e pessoas que trazem, portanto, determinantes e fatores que